O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 11. Jornal das 11 na Rádio Observador com a edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, o casal francês suspeito de abandonar 2 crianças em Alcácer do Sal voltou esta manhã ao Tribunal de Setúbal. Os 2 suspeitos devem ficar a conhecer as medidas de coação e, Miguel, o Ministério Público pede prisão preventiva para os 2. O casal chegou ao Tribunal de Setúbal pouco antes das 10 da manhã, hora em que estava previsto ser retomado o interrogatório. Os trabalhos foram interrompidos ontem à noite, por volta da meia-noite. Foram hoje retomados para que os 2 suspeitos fiquem a conhecer as medidas de coação. O Ministério Público, como referiste, pede prisão preventiva para os 2. É a medida mais gravosa. São ambos suspeitos de crimes de violência doméstica, exposição ou abandono. No Tribunal de Setúbal está o fotojornalista do Observador João Porfírio. João, o interrogatório ainda não foi retomado a esta hora? Sim, é verdade. Já passou mais de 1 hora desde que os suspeitos deram entrada aqui no Tribunal de Setúbal e ainda não foram retomados os trabalhos. Sabemos que o procurador está neste momento reunido com a juíza e os suspeitos ainda não foram presentes à juiz que procede este processo. Também de realçar que houve uma diferença substancial à chegada destes suspeitos aqui ao Tribunal de Setúbal, uma vez que ontem, quando os suspeitos chegaram e saíram da carrinha da GNR, entoavam cânticos, gritavam, o padrasto destas crianças gritou até amo-vos a todos, deixando no ar a quem é que este homem se estaria a dirigir, e também de realçar que hoje, como dizia há pouco, esta entrada no tribunal foi bem mais calma. Nenhum dos suspeitos começou a gritar à saída da carrinha da GNR. No entanto, estando estes suspeitos nos calabouços deste Tribunal de Setúbal, o homem, o padrasto destas 2 crianças de 4 e 5 anos, está bastante exaltado neste momento nestes calabouços do Tribunal, tendo a GNR ter intervido para tentar acalmar os ânimos deste homem. Este homem que ontem à noite, à saída do tribunal, assim que a carrinha abandona o tribunal e por uma manobra policial, não sabemos bem explicar a razão, mas as carrinhas da GNR que transportavam estes suspeitos foram abertas e, portanto, o homem teve contacto visual com os jornalistas e gritou Armagedão, que é uma expressão bíblica que significa o fim do mundo. Também deixa no ar interpretações sobre o porquê desta expressão, e a mulher continuava aquilo que era uma atuação habitual desta mulher, a cantar também de forma imperceptível que conteúdos é que ela estaria a entoar. Os trabalhos serão retomados, acreditamos nós, dentro de poucos minutos, uma vez que o procurador está neste momento reunido com a juiz e, portanto, hoje estes 2 arguidos, estes 2 suspeitos, aliás, deverão conhecer as medidas de coação que, como disseste bem, o Ministério Público pede que seja a prisão preventiva por vários motivos, um deles o perigo de fuga. O João Porfírio no exterior do Tribunal de Setúbal, ele que tem estado a acompanhar este caso e, aliás, ontem captou as imagens da mãe e do padrasto à chegada do Tribunal, uma chegada também com incidentes. Hoje a situação mais calma, como o João Porfírio nos relatava, depois de vários incidentes ontem. Este casal que passou a noite também no posto da GNR de Palmela e que tem mostrado um comportamento agressivo. Foram ambos detidos na quinta-feira na região de Fátima, numa esplanada a cerca de 200 km de distância do local onde abandonaram as 2 crianças. E Miguel, mais de 1000 imigrantes ilegais saíram de Portugal desde a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. A polícia adianta que a maioria era de nacionalidade brasileira.
A UNEF foi criada em agosto do ano passado. A PSP passou a ter responsabilidade na área do retorno de estrangeiros. Estes imigrantes em situação irregular saíram de Portugal ao abrigo de um programa voluntário que permite que os imigrantes deixem o país de forma assistida. Os dados são divulgados esta manhã pela própria Polícia de Segurança Pública, que dá também conta de que privilegia essa saída voluntária. Lá está, após notificação das autoridades, a informação da Polícia que surge numa altura em que está a ser discutida no Parlamento a Lei do Retorno. É uma proposta do Governo com o objetivo de acelerar estes procedimentos de afastamento de estrangeiros que estão em Portugal em situação considerada irregular. E Miguel, na qualidade de candidato à liderança do PSD, Luís Montenegro diz que o povo português está farto de eleições e aponta uma nova ida às urnas apenas em 2029. Antes disso, não há mais conversas sobre eleições. É a resposta de Luís Montenegro a José Luís Carneiro, que disse que o Primeiro-Ministro está constantemente preocupado com a ida às urnas. Luís Montenegro diz que o povo está farto de ir a eleições e que só em 2029 é que se vai avaliar o desempenho do Governo, mas também o desempenho da oposição. O povo não quer eleições. Eu até diria está farto de eleições. O povo já fez a sua opção e em 2029 fará a próxima. Em 2029 avaliará o desempenho do Governo e concluirá: cumpriram a expectativa que nós tínhamos neles, devem continuar. Ou então olhará para as oposições e dirá: este partido mostrou que é capaz de fazer melhor. Aquele outro partido mostrou que tem melhores propostas. E tomará essa opção. Luís Montenegro em Vila Pouca de Aguiar, onde apresentou a recandidatura à direção do Partido Social Democrata. O Primeiro-Ministro que apresentou essa moção de estratégia na última semana está agora a fazer sessões um pouco por todo o país para apresentar essas linhas mestras do PSD para os próximos 2 anos. E o Presidente da Câmara da Marinha Grande admite atrasos na distribuição dos apoios à reconstrução de casas atingidas pelas tempestades, mas o autarca culpa a burocracia e garante que as autarquias estão a trabalhar arduamente. É a resposta ao Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, que esteve ontem a ser ouvido no Parlamento e disse que em muitos casos a ajuda para a reconstrução de casas não está a chegar às populações por lentidão das autarquias. Numa reação ao Observador, o Presidente da Câmara da Marinha Grande reconhece os atrasos, mas atribui esses atrasos aos problemas com a plataforma de dados para a atribuição dos apoios. Parte destas candidaturas foram feitas logo no princípio e a própria plataforma estava mal concebida. Portanto, à falta de elementos, nós estamos a pedir aos municípios, aos requerentes, que venham completar os dados que estão em falta ou que estão incorretamente preenchidos. E estamos a dar um prazo para nos darem essas respostas e está a haver um ligeiro atraso. Paulo Vicente, Presidente da Câmara da Marinha Grande. A Rádio Observador procurou mais reações às críticas do Ministro da Economia. A fonte oficial da Câmara de Coimbra reconhece atrasos na avaliação das candidaturas, mas justifica também essa demora com a burocracia existente. O Ministro da Economia, que ainda assim foi contrariado por Pedro Pimpão, líder da Associação Nacional de Municípios, diz que as câmaras municipais estão a fazer os possíveis para apoiar as vítimas das tempestades. 11h08. Daqui a instantes há explicador sobre a operação de segurança da PSP para a final da Taça de Portugal. Amanhã entre o Sporting e o Torriense, mas, Miguel, antes, que outras notícias estão a marcar a atualidade nesta manhã de sábado? O fim do mecanismo de manifestação de interesse levou ao aumento dos casamentos de conveniência para a obtenção de uma autorização de residência, é o que revela o relatório da Polícia Judiciária, que no ano passado abriu 177 investigações. É um número recorde neste tipo de crime. Uma extinção, a questão da manifestação de interesses, que foi extinta em 2024, um recurso jurídico que permitia a obtenção do cartão de residente para quem descontasse no sistema tributário português, mesmo que tivesse entrado em Portugal com visto de turismo. Ora, com o fim deste mecanismo, conclui a PJ, os cidadãos estrangeiros ilegais em Portugal procuraram outras soluções, nomeadamente os casamentos de conveniência, para obterem essa autorização de residência. Donald Trump equaciona retomar os ataques contra o Irão, isto se não existirem avanços nas negociações para um acordo que ponha fim à guerra. A informação é avançada pelo portal Axios. Ainda nos conflitos, mas desta vez na Ucrânia, a Rússia diz que já abateu mais de 300 drones da Ucrânia na última noite. Já a Ucrânia anuncia que esta madrugada abateu a maioria dos mais de uma centena de drones que a Rússia lançou
contra o território ucraniano neste conflito. 10 distritos do norte e centro do continente estão hoje sob aviso amarelo do IPMA devido às previsões de chuva e trovoada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que estas regiões tenham chuva forte, acompanhadas por vezes de trovoada. Já a sul de Santarém prevê-se um dia de sol e temperaturas elevadas, sem qualquer tipo de aviso meteorológico. É o ponto final no Jornal das 11 que teve edição do Miguel Viterbo Dias.